noite, pessoas. Tudo bom? Mais uma aula juntos. Vamos que vamos. Surgiu algumas dúvidas no grupo aí essa semana com relação às práticas, com relação aos nossos trabalhos. Então, eu quero começar falando um pouco sobre isso, antes da gente entrar para a nossa aula, tá? Se vocês lembrarem, da semana passada, a nossa aula de hoje é aquela continuação daquele trabalho, tá? Hoje ela vai ser um pouco mais curta, para que vocês tenham tempo de já começar a fazer o trabalho, tá? Então, vou deixar o tempo durante a aula para vocês fazerem o trabalho, e qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Mas antes disso, eu quero falar um pouco da nossa prática. Deixa eu compartilhar aqui. Esses são os nossos horários das nossas aulas práticas do dia 22. Olha, sei. Ai, desculpa. Por favor, confiram os nomes de vocês, tá? Confirem os horários. Eu vou enviar essa tabela já no nosso grupo, tá? Para que vocês olhem. Se alguém precisar trocar, por favor, me mandem uma mensagem, tá? E se alguém trocou e por um acaso eu esqueci de trocar ou algo do tipo... Professora? Oi? O meu ainda tá no horário errado, tá no das 2, eu troquei. É isso que eu olhei aqui agora o teu nome e eu fui ver que eu vi que eu esqueci de trocar. Você trocou com a Yasmin, né? Isso. Não, com a Raíssa. Com a Raíssa? Isso. Então deixa eu trocar aqui para ficar certo já. Obrigada. Pronto, desculpa. Foi tanta gente que às vezes a gente deixa passar, por isso que eu... Cadê? Então, quem que pediu aqui? Vinícius, você que pediu para ir para as 2. O horário das 2 está cheio. E eu precisaria que alguém das 2 horas trocasse. Eu só posso pôr 13 alunos dentro do laboratório. E eu já estou com os 13 alunos. Não? Oi? Eu sou o Vinícius Morata. Eu não pedi, não? Não, pra senhora... Vinícius Zanetti. Ele tá aí? Estou, professora. Aí, é o outro Vinícius, tem 2 Vinícius. Alguém das 2 horas pode fazer essa gentileza e trocar? Vou jogar lá no grupo e a gente vê. Eu vou até deixar seu nomezinho marcado aqui. Cadê você, Vinícius? Você tá em qual turma? 10 às 12. Das 10 às 12. Vinícius Zanetti, né? Vou deixar marcadinho aqui. E eu vou jogar lá no grupo para ver se alguém pode trocar. Alguém da turma das 2 às 6. Porque nas turmas das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia... outra coisa, gente. A gente vai ter que começar às 8h30, tá? Então, das 8h30 às 10h30. E daí, consequentemente, das 10h30 ao meio-dia e meio. O tarde continua, faço menos horas de almoço. Então, eu precisaria que alguém das 2 às 4 que está aqui se prontificasse em trocar os horários. Por favor, aí alguém ajuda a se manifestar. Vou esperar boa vontade, tá? Mas está aqui marcado, Vinícius, eu vou ver se a gente consegue algum jeito essa troca, tá? E se mais alguém precisar de alguma coisa, a gente vai se falando. E com relação a isso, então, marquei aí, dia 22, não sábado agora, nem no outro, que é um tempo aí,
tá? Com isso, a gente vai ter algum dia de folga durante a semana para compensar, né? E aí eu já acertei o nosso cronograma. Então, hoje, dia 5, a gente tem uma prática computacional aqui, que é a continuação da prática que a gente já começou o bimestre passado. Na próxima quarta-feira, nós não temos aula, tá? Então, vai ser a compensação da nossa aula do sábado, do dia 22, tá? Dia 19, aula online, normal. Dia 22, então, a nossa prática na faculdade, seguindo este horário. E aí, depois nós temos dia 26, o último Tira Dúvida. Eu espero que agora, dia 19, a gente consiga finalizar o nosso conteúdo já. Para que dia 26, véspera e semana antes da prova, a gente só faça um Tira Dúvida, para que dia 2 nós fazemos uma prova excelente e todo mundo passe de semestre, tá? Deixa eu trocar aqui que já mandaram que vai trocar. Cadê? Claudinei. Cadê você, Claudinei? Aqui, Claudinei vai trocar com o Tiago Vinícius. Beleza, troca feita. Aí já, tá? Eu vou dar um outro print com as atualizações. Se mais alguém quiser trocar, deixa eu já mandar lá no grupo. Esperar que alguém responda, tá? Eu só precisava que alguém saísse das 2 ou para as 8h30, das 10h30, para que o Vinícius pudesse ir lá e assim te acertasse isso, tá bom? Como nas 8h30 e 10h30 a turma tem 11 alunos, aí tanto faz, não tem diferença, não tem importância, tá bom? Então, fica registrado aqui. Quarta-feira que vem a gente não tem aula, porque a gente vai ter aula no sábado, tá? Afinal de contas, muito justo, já que a gente vai ter uma aula extra, a gente tem uma folga também, né? Afinal de contas, ninguém trabalha de graça. Então, registra isso. Eu vou colocar esse nosso cronograma também lá no nosso grupo, para que não gere dúvidas. Se vocês tenham salvo isso também, seja mais fácil. Outra coisa, com relação aos nossos trabalhos, a gente vai continuar com as nossas equipes aqui que teve no semestre passado, tá? Se mais alguém não tiver equipe, por favor, me avise e a gente vai continuar aquele trabalho. Como que vai ocorrer? Eu tinha passado para vocês até comentaram no grupo hoje, alguns enviaram para mim o trabalho. Eu não abri, tá? Simplesmente porque não era para enviar. Se alguém quiser que eu olhe alguma coisa específica, por favor, avisem, tá? Porque vocês tiveram aí a semana para corrigir, mas a gente vai continuar esse trabalho, tá? Eu preparei aqui uma continuação, já está lá no portal de vocês, essa ficha de atividade aqui, onde vocês vão vincular esses resultados àquele trabalho que vocês fizeram. Então, vai continuar o mesmo grupo e o mesmo composto, tá bom? E aí, vocês têm que fazer alguns pontos. Primeira coisa, eu vou para dar nota
eu vou olhar se vocês fizeram as correções que foi pedido, tá? Esse trabalho, essa segunda parte, tem valor de 1.200 pontos, tá? Então, é uma alta pontuação, então não deixem de fazer. Quem não fez a primeira parte, faça e vai fazer agora a segunda, tá? Não é para me entregar sem a primeira, então dá tempo ainda. E aí eu vou dar umas notas de 200 a 300 pontos pela correção e o resto para essa parte. Tá? Então, vocês vão fazer, que se precisar de dúvidas, a gente vai conversando. Antes de eu entrar lá, eu quero mostrar alguns slides que eu preparei para vocês. Que são os nossos parâmetros ADME-T, ou ADME-TOX, tá? O que significa esses parâmetros ADME-T? Parâmetros de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade de um fármaco. Quando a gente está desenvolvendo um fármaco, nós temos algumas questões que a gente pode calcular antes de desenvolver esse fármaco propriamente dito. Quando a gente está lá no processo de desenvolver uma nova molécula, no caso aqui um novo fármaco, a gente já pode tentar calcular as suas propriedades físico-químicas. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Uma vez que a gente consiga calcular essas propriedades físico-químicas, a gente tem uma relação das possíveis propriedades e, consequentemente, saber se tem a chance de ser um bom fármaco ou não, simplesmente através dessas propriedades. É claro que essas propriedades são questões que elas vão ajudar a prever. A gente tem, como qualquer uma das previsões do mundo, nós temos exceções, né? E isso é normal para qualquer regra, nós temos exceções, tá? Mas cerca de 80% a 90% das nossas moléculas, elas se enquadram nesses parâmetros, tá? Que é o que a gente chama de drug likeness, ou seja, parecido com um fármaco. Likeness é parecido com uma droga, parecido com um fármaco, tá? Então, é toda vez que eu tenho uma molécula, eu vejo quanto ele é parecido com toda a classe farmacêutica que a gente tem, tá? Como eu já falei, os parâmetros ADME-T, tá? E como surgiu esses parâmetros, tá? Esses parâmetros começou com essa pessoinha maravilhosa, esse senhorzinho aqui com essa cara de simpático que ele tem, tá? Chamado de Christopher Lipinski, tá? Ele escreveu um artigo em 1997 que ele juntou aí cerca de 2.245 candidatos aprovados já para a fase 2 dos testes clínicos, tá? E aí, o que ele observou? Que desses 2.245 candidatos, e mais tudo que já se tinha na literatura, que 90% dos parâmetros eram semelhantes. Então, facilitava muito a gente ter essa relação aí total. Então, ele conseguiu, a partir dessa relação, identificar o que tinha de comum nesses 90% desses fármacos. Pensa lá, 90% de 2.245 candidatos são 2.000 candidatos. Então, é muita coisa. O que a gente, então, precisa para que seja um bom candidato?
E aí que surgiu o que a gente chama de regra de Lipinski ou regra dos 5. O que é essa regra dos 5? São 4 parâmetros, por mais que chama regra dos 5, mas são 4 parâmetros que ele desenvolveu, que ele observou ali, que são parâmetros aí que a gente vai ver que são múltiplos de 5. Por isso, regra de 5 ou regra de Lipinski. O que ele falava nessas regras? Que a massa molar de um composto deve ser menor ou igual a 500 Dalton, tá? 500 Dalton, lembra lá, 1 Dalton é a mesma coisa que 1 grama por mol, tá? Então, a massa daquele composto tinha que ser só de 500. Por que eu não posso ter uma massa assim tão grande, uma massa molar de um composto? Vamos pensar em tudo que a gente já viu até agora. Vou lá para tomar o meu comprimidinho. Esse comprimidinho vai ser absorvido pela nossa parede do intestino normalmente, vai sofrer o processo de distribuição, metabolismo, aí ele chega no seu receptor, às vezes com metabolismo, às vezes não. Se eu tenho um fármaco muito grande, pensa lá, se esse fármaco for muito grande, ele vai conseguir passar com facilidade pela membrana plasmática? Vai ser mais difícil, né? Afinal de contas, ele é volumoso. Então, por isso, essa questão da massa molar ser menor do que 500. Então, tem essa relação aí direto. Log de P. Log de P é o nosso coeficiente de partição, que é o que a gente vai fazer na aula prática aqui, dia 22, tá? Nosso coeficiente de partição é o quê? É a relação do quanto o nosso fármaco, ou aqui a nossa molécula, tá? Como aqui a gente ainda está na previsão de uma molécula, ainda previsão de um fármaco, vamos chamar ela só de molécula e não de fármaco como um todo, tá? Então, que a nossa molécula tem que ter uma certa solubilidade e uma certa lipofilicidade. Então, ele tem que ser tanto dissolvido em água, uma vez que o nosso organismo ele é 100%, ele é 70% de água, e ele também tem que dissolver na bicamada lipídica para ele chegar até dentro da nossa célula. Então, bicamada lipídica, apolar, ele tem que dissolver na parte apolar ou lipofílica. Então, log de P é a relação da concentração da parte que se dissolve na parte apolar pela polar, tá? Então, log de P é isso. Esse C, log de P aqui, esse C é o que eu disse, essas propriedades são calculadas, elas não são experimentais. Então, esse C só quer dizer que esse valor, esse log de P é calculado e não real, tá? Terceiro parâmetro, número de doadores de ligação de hidrogênio deve ser menor ou igual a 5, tá? Então, lembra lá grupos doadores de hidrogênio, tá? São aqueles grupos onde eu tenho hidrogênio ligado ou a oxigênio ou a nitrogênio. Então, menores que 5 a quantidade. E os acceptores, que são aqueles grupos que poderiam aceitar o hidrogênio, normalmente oxigênio, hidrogênio ou flúor. Eles não devem ser maior que 10, então menor ou igual a 10. Por que está aqui soma dos átomos de nitrogênio e oxigênio? É extremamente raro eu ter flúor dentro de uma molécula, tá? Então, por isso que a gente acaba resumindo entre ter oxigênio e nitrogênio na nossa molécula, tá? Pela regra de Lipinski, eu não posso apresentar mais de uma violação a essa regra, uma vez que se eu apresentar a violação a essa regra, a chance desse fármaco não ter sucesso é grande, tá bom? Visto isso, nós tivemos algumas derivatizações, algumas otimizações, aí, algumas extensões dessa regra de Lipinski depois dele, né? É óbvio, a gente continua estudando, Lipinski foi em 97, a ciência não para, consequentemente a gente tem melhores. Weber continuou
esse processo, Daniel Weber aqui, o carinha da Pensilvânia, o que ele disse? Ele, além da regra de Lipinski, ele colocou aí mais duas características para as nossas moléculas, tá? A primeira que ele colocou, que é a área de superfície polar da nossa molécula, tá? Ou seja, lembra lá que a gente viu tudo até aqui, que a gente tem grupamentos polares e apolares. E que a região polar, segundo ele, deve ter uma área superficial, um tamanho menor ou igual a 140 angstroms ao quadrado, tá? Ou ele ainda dá uma coisa mais específica, que a soma dos átomos doadores e aceptores de ligação de hidrogênio deve ser menor ou igual a 12, tá? Lembra lá que, segundo a regra de Lipinski, eu poderia ter até 5 doadores de hidrogênio e 10 receptores. Então, a soma seria 15. Weber já deixa isso aqui mais restrito, colocando só 12, tá? Outra coisa que Weber coloca, que o número de ligações que sofrem rotação deve ser menor ou igual a 10. O que são essas ligações que sofrem rotação? São aquelas ligações simples, sem nenhum impedimento estérico, que elas vão girar sobre o próprio eixo. Uma vez que ela gira sobre o próprio eixo, ela não tem uma posição fixa. Ela não tendo uma posição fixa, ela vai se alterar e, consequentemente, vai ser mais difícil encaixar no receptor, ok? E, para finalizar, tem uma regra de Kelder, tá? Aonde ele dá mais algumas questões, ele é de 99, já é um intermediário ali, aonde ele fala novamente da superfície polar. O que ele fala? Que se eu tenho uma área de superfície polar menor que 60, a molécula vai penetrar no BHE. Vamos lá, eu coloquei aqui algumas questões. BHE, barreira hematoencefálica. Eu fiz um glossário aqui para vocês, tá? São substâncias que apresentam elevado caráter hidrofóbico, podem atravessar membranas biológicas com facilidade e interagem com maior intensidade com proteínas plasmáticas. Consequentemente, podem atravessar a barreira hematoencefálica, atingindo o sistema nervoso central. Por isso, a gente analisa esse parâmetro. Então, voltando lá, se eu tenho essa quantidade de área superficial polar menor que 60, ela vai penetrar, então, a barreira hematoencefálica, tá? E se ela tiver uma barreira, uma área de superfície polar entre 120 e 140, ela vai ter uma baixa permeabilidade pelas membranas celulares, consequentemente, uma baixa absorção. Então, eu tenho que estar ali naquele meio. Uma 10 estão ali pensando, beleza, descobrimos isso aí. Como eu vou descobrir se está certo ou se não está? Temos o que a gente chama de plataformas, tá? Temos sites na internet, ou alguns são programas, que eles fazem esses cálculos para a gente. Olha só que sensacional. Em vez da gente ficar quebrando nossa cabeça horas e horas para fazer esses cálculos, hoje em dia, os sites fazem para a gente. É claro que, infelizmente, esses sites são em inglês, tá? Não tem muito o que fazer. Sites em português ainda a gente sabe que são poucos, que não existe, basicamente, tá? Não se descabelem, tá? Isso aqui tudo é bem técnico e o Google Tradutor tá aí para isso, tá? Daqui, dessas plataformas, eu tinha separado duas. Uma delas está com uma estabilidade muito grande, tem hora que acessa, tem hora que não acessa, então eu vou até retirar, tá? Então, aqui, continuando os nossos slides, quem viu o material, viu que eu coloquei aqui na sequência vários slides com definições para vocês.
tá? Porque a hora que vocês fizerem, precisar consultar, fica fácil, tá? Então, vamos lá. Visto assim, geral, vamos para o nosso roteiro. Nosso trabalho oficialmente de hoje. O que nós temos aqui? Isso aqui é só um roteiro, tá? Não é, prestem bastante atenção, vocês não fazerem besteira, não ter que tirar nota de vocês, tá? Não é para copiar isso daqui, tá? Isso aqui é só para vocês se basearem no que tem que ter no trabalho, combinado? Tá? Que de vez em quando tem umas coisas que saem errado e quero deixar bem claro. Aqui eu preparei para vocês, são 3 tabelas, tá? Tabela 1, tabela 2 e tabela 3. E coloquei aqui 3 quesitos que são para ser discutidos dessas tabelas. Vocês estão, como eu adoro dizer, vocês estão com mais sorte do que juízo, tá? A tabela 3 é o site. Isso aqui eu já tinha preparado aí no começo aí do curso, desde que eu estou aí pensando já nisso, já estava preparado, já havia vindo preparando, é claro. E esse site, ADME Talks, tá? Que é a tabela 3, ele está um caos, tá? Hoje, agora, que eu coloquei ele 6 e pouco para ver aqui, ele abriu. Mas segunda, terça e hoje de manhã ele não estava abrindo. Visto essa instabilidade dele, tá? Eu vou descartar aqui a tabela 3, tá? Está lá no AVA de vocês. Estou deixando bem claro que o item 3, consequentemente, a tabela 3 não é para fazer, tá? Vocês só vão fazer tabela 1 e tabela 2. Isso porque, como eu sei que vocês vão fazer aí ao longo desses 15 dias, a chance desse site sair do ar novamente é grande, tá? Então, eu vou acabar preferindo suprir ele do trabalho, para garantir que vocês não tenham problema. As outras 2 tabelas são feitas a partir de outros 2 sites que normalmente eles não caem do ar, tá? Então, eu vou preferir manter só eles, que a gente tem mais certeza, tá? Então, tá mais fácil ainda para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no DrogBank. Tem o link aqui para vocês, só jogar no Google. Vai aparecer esse site. Como eu disse, é em inglês. Mas, gente, tá aqui, ó, Google Tradutor. Abra ele e ele vai ajudar muito vocês. Põe aqui de inglês e português. Vamos pegar o nome da molécula de vocês. No caso, eu estou fazendo do lopinavir, que é o que eu falei. É o meu exemplo. Eu vou colocar ele aqui. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Isso aqui vocês podem usar pro resto da vida, por mais que esteja em inglês. Ele é uma plataforma onde reúne praticamente quase todas as informações de uma molécula, de um fármaco que nós já temos, tá? Então, por exemplo, o lopinavir. Você vai abrir ele, tem toda uma categoria aqui do lado, tá? Mas vamos por parte. Parte de identificação, ele dá um geral que é lopinavir. Tem dúvida, gente? Joga, pega aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e normalmente ele dá... Meu Ctrl+C, meu Ctrl+V tá uma bosta. Ele vai dar o nome ou tradução certinho, ó. Lopinavir é um inibidor da protease do HIV-1, usado em combinação com o ritonavir para tratar a infecção pelos vírus da imunodeficiência humana do HIV. Então, não tem desculpa que eu tô em inglês, tá? Tem o nome comercial, nome genérico, o número de acesso, tudo o que ele fala do lopinavir, das relações que ele tem, a disponibilidade. Ele está sendo estudado junto com o ritonavir como um possível tratamento para o corona, tá? E isso ainda em fase experimental, é óbvio. Então, a gente vê que é um site que está sendo atualizado, tá? Não é algo que a informação subiu aqui e nunca mais foi mexido.
Temos o tipo de estrutura, que é a molécula. Peso molecular, aqui, ó, weight é peso. 628. Fórmula química. Tem algo que vocês deviam ter colocado no trabalho de vocês e alguns não colocaram. Tem a estrutura da nossa molécula. Então, eu tenho basicamente tudo aqui. A parte farmacológica, então, para que ele é indicado. Como eu disse, tá em inglês, mas a gente consegue traduzir. A parte farmacodinâmica, mecanismo de ação, a parte de absorção, tudo tem aqui. Por mais que esteja em inglês, gente, a gente sabe que o Google Tradutor faz isso. Dependendo do navegador que você está usando, no que você entrar aqui, ele vai aparecer até a opção dele traduzir o site inteiro para vocês. Que dá a mão na roda, eu aqui não coloco no meu aqui. Então, vocês vão ver que tem tudo aqui, a parte de toxicidade, tempo de meia-vida. Para que eu estou falando tudo isso? Esse site do Drug Bank, vocês vão usar na tabela 2, tá? Já eu volto para a tabela 1. Aqui, ó, propriedades farmacocinéticas experimentais. Até aqui, ó, fonte, Drug Bank, tá? O que eu vou querer que vocês coloquem ali no trabalho? Vocês fizeram ali resultado de discussão, vocês vão colocar essas propriedades, tá? Detalhe, tem que colocar no materiais e métodos que vocês continuaram, tá? Então, no materiais e métodos vai falar que vocês acessaram os 2 sites, como foram as buscas, tá? E aí, em resultados de discussão, você vai colocar lá as propriedades farmacocinéticas. E vai colocar lá a parte de absorção. Gente, tá aqui, ó, absorção. Cadê? Absorção. Pegue isso aqui, coloque no Google Tradutor, entenda, não é só para dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou conferir, tá bom? Por mais que o Google Tradutor traduza muito bem, a gente consegue identificar quando é tradução deles e quando é vocês que escreveram, tá? Escrevam com as suas palavras e vai colocar cada uma dessas questões aqui. Eu coloquei lá para vocês o que eu tirei do Lopinavir, se vocês quiserem comparar, tá? Então, por exemplo, a parte de absorção. Ele é uma absorção oral com uma biodisponibilidade de 25% quando administrado sozinho e com ritonavir aumenta com uma concentração máxima plasmática de 4,4 horas. Então, eu li toda essa parte e retirei aquelas informações. Eu não quero na forma de tabela, tá? Se eu escrever um texto, isso aqui é só para vocês se basearem. Então, eu vou colocar propriedades farmacocinéticas. A absorção do composto X ocorre assim, assim, assado, parará, tá? Ele se liga com as propriedades plasmáticas do tipo tal com 95% de eficiência. Parte de metabolismo. Deixa eu falar uma coisa. Ele fala aqui o metabolismo e ele dá a rota com as estruturas. Gente, cliquem nos nomes que ele vai abrir uma outra página com essas estruturas. Aí, ó, produto Lopinavir M2 metabólicos. Então, ele mostra o metabólico. Coloquem essas coisas, deixem o trabalho de vocês rico, tá? E não façam só o básico. Tudo isso vai acabar contando pontos, tá? Então, cada um desses apresenta uma estrutura, tá? Esse aqui é a estrutura dos metabólitos principais. Coloca o tempo de meia-vida e toxicidade. Então, no caso, acabaria aqui. Mas, gente, fucem o site. Isso aqui é para vocês, para a carreira de vocês. Uma hora pode precisar, ó, interação, com o que ele vai interagir, os produtos comerciais, da onde que eles são. Tudo isso a gente tem aqui. As categorias que ele entra, tudo isso. O site é muito complexo, muito completo que ele tem. As identificações químicas, isso aqui que eu precisava chegar em vocês.
as referências de onde eles chegaram e alguns links externos que vocês podem procurar, tá? Eu queria chegar nessas identificações. Vocês não precisam colocar no trabalho. Porém, para vocês fazerem, a tabela 1 vai facilitar para vocês. A tabela 1, vocês vão usar esse site, Mole Inspiration, que é esse site aqui. Ó, no Data Show de vocês, tá tudo aqui o passo a passo, tá? Então, você vai entrar aqui. Então, ó, Mole Inspiration, vai aqui, ó, calcular as propriedades moleculares e a bioatividade, e predizer a bioatividade de um composto, tá? Vamos clicar aqui. Vai aparecer essa telinha aqui. Nessa telinha, vocês têm duas opções. A primeira, desenhar a sua molécula. Então, lembra que eu pedi para vocês, no começo do trabalho, para colocar a estrutura 2D da molécula? Então, era para isso. Ou vocês têm uma outra questão que pode facilitar. Vocês podem, por exemplo, pôr o nome do composto que vocês estiverem usando. Por exemplo, no meu caso, lopinavir. E a palavra smile. Smile é uma forma da gente escrever a molécula, tá? Então, ou vocês fazem isso, e aí vai aparecer diversos sites que tem esse código Smile aqui, ó, cadê? 2D, estrutura, tem algum lugar que tem aqui o nome Smile dele. Aqui, ó, código, nome. Aqui, o código Smile. Tá? Que é a forma linear. Ou no próprio DrugBank também, normalmente tem essas identificações. E eu tenho aqui o código Smile, tá? Ctrl C, Ctrl V. Aí vem aqui, ó, calcular propriedades da molécula. Confiram, tá? Porque às vezes copia qualquer coisa errada. Confira o nome da molécula e a estrutura, tá? Veja se a estrutura condiz com a estrutura que vocês têm. E aí ele já dá todos os cálculos aqui para vocês preencherem a vossa tabelinha, tá? Então vamos lá, eu vou preencher, por exemplo, do lopinavir aqui com vocês, para que não tenha dúvidas. Lembrando que vocês não vão me enviar a tabela, vocês vão escrever um texto com base na tabela, tá? E para algumas moléculas eu não tenho todos os dados, tá? Só que não vai tentar me enganar e falar que não tinha, que eu vou olhar de todas as moléculas, tá? Não sou tão besta assim. Primeiro, o log de P. Aqui ele põe mi log de P, que é a mesma coisa que o log de P calculado. No caso, deu 5,69 o log de P. Primeiro pause. A gente viu lá na regra de Lipinski que o log de P tem que ser menor que 5. Opa, aqui já está violando a regra de Lipinski. Mas, normalmente, a gente poderia violar 2 vezes. Vamos ver ao todo. O log de S, que é a solubilidade do fármaco ou do composto. Normalmente, a gente não acha ele com tanta facilidade. Então, vou deixar em branco. TPSA, que é a área superfície polar, tá? Então, aqui 119,99. Estava naquele limite ali de até 120 das regras que nós vimos agora há pouco, aqui, ó. Ó, de 60 a 120, que era o melhor. Então, tá ali 119,99, tá? Bom. Depois, número de átomos. Então, ao todo, são 46 átomos. Isso não interfere tanto. Massa molar, 628,81.
mais um desvio da regra de Lipinski, aonde Lipinski falava que a massa molar era até 500, tá? Então, como eu falei, muitas vezes a gente tem esses desvios e ainda tem uma molécula boa, tá? Mas Lipinski serve como uma base que a gente tem. Números de O e N, ou seja, números de grupos receptores de ligação de hidrogênio. No caso, é 9. Segundo Lipinski, era até 10, então está ok. Números de OH ou NH, tá? No caso que ele fala que é 4, gente, vamos conferir, tá? Esses dois dados. Grupamento de doadores, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Perfeito. Grupamentos receptores de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, sozinho. E aí mais os outros com hidrogênio, que eles também são receptores. Então, por isso aqui é 9. Número de violações, ou seja, quantas violações a regra de Lipinski tem? São duas, que foi o que a gente viu, que é a massa molar e o log de P calculado. Número de ligações rotacionais, que são a 15. Também ele acaba passando daquelas relações extras, que eram 10, tá? Aqui ele só vai marcar o número de violações com a regra de Lipinski, que é a mais aceita geral, tá? E o volume da molécula como um todo, que é 67,96. Então, são esses dados que vocês vão retirar, e a partir desses dados, vocês vão escrever o que é cada um, se está de acordo, se não está de acordo com a regra de Lipinski, tá? E vão fazer o texto. E aí, ainda eu coloquei tudo isso aqui, ó. Nas duas questões, vocês vão ter que discutir. Discuta sobre os dados obtidos em relação à regra de Lipinski e suas extensões. Então, falar se esses dados estão ou não de acordo. E 2, correlaciona as propriedades físico-químicas com as farmacocinéticas experimentais e teóricas. Ou seja, comparar essa tabela com essa. Se eu tenho aí valores, questões boas de absorção, de ligação, tempo de meia-vida, tudo isso. Então, isso que vocês têm que fazer. Dúvida do trabalho que é que vocês têm para ser realizado? Professora, eu tenho uma dúvida em relação a... Porque eu não estava com um grupo ainda, né? Não sei se a senhora lembra que eu conversei. Sim. Aí eu queria saber o que eu posso fazer em relação a isso. Tainá, entra em algum destes grupos. Você conhece o pessoal? Não conheço ninguém. Gente, quem aceita mais alguém no grupo? Temos uma aluna nova que entrou agora, a Tainá, ela já está no curso há um tempo, e ela precisa entrar em algum dos grupos. Professora, pode colocar do meu, Vinícius Morata e Daiane Mendes. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Como vocês acabaram não fazendo da primeira parte, faz vocês todos juntos. Beleza. Vocês todos estão Obrigada. no grupo, os 3, aí vocês conversam por lá, que é mais fácil. Puxa aí um grupo só de vocês. Beleza. Tá bom? Mais Tá alguma dúvida, gente? Eu sei que a hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter dúvida. Essa é a realidade, né? A gente sabe. Visto isso, são 8 e pouco. A aula de hoje, como eu falei, é aula prática. Daqui até o final da nossa aula, eu vou liberar vocês para vocês já começarem a fazer esse trabalho. Para que depois não fale que tinha mais um monte de matéria, um monte de coisa, e não deu tempo de fazer, tá? Eu vou encerrar a aula agora, se ninguém mais tiver dúvida. E aí eu fico no WhatsApp para responder qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à realização do trabalho. Qualquer coisa a gente abre uma sala aí para quem tiver com dúvida, a gente volta a conversar. Combinados? Beleza. Então é isso, gente. Qualquer coisa a gente vai se falando via WhatsApp. Lembrando que quarta-feira que vem a gente está de folga. A gente volta dia 19, acho que é 19 aí,
com a nossa aula teórica para depois ter a prática dia 22. Beijo, beijo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.